99. Regressor Instruction. Capítulo 491. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Tive que me apressar. Eles estão realmente drogados. Deveria estar feliz com a evolução da União Continental, mas não estou nem um pouco feliz. Era como se as pessoas estivessem vindo para a festa de inauguração na minha casa, porém, eu ainda estava no meio da limpeza. Felizmente, levaria algum tempo para eles chegarem à mera. No entanto, estou desesperado porque eles basicamente pularam as mínimas morras e estavam avançando diretamente. Eles enlouqueceram ou algo assim. Demos algumas pistas, mas a União Continental não deveria ter informações suficientes para executar um plano real de conquista do território de Belial. A única informação que eles tinham era a localização aproximada de cada base e a existência de alguns dos 4 reis demônios celestiais: Balitos, o demônio que come humanos; Rimora, a sugadora de mana de Amera e responsável por garantir que os demônios não voltem ao inferno. Claro, não mencionamos Donovan e Carpediac para que eles ficassem um pouco cautelosos. Eles estão planejando reunir informações enquanto atacam o periférico. Eles estão se movendo rapidamente, mas deve haver um limite para isso. Será que eles se prepararam adequadamente? Não tenho certeza do que os líderes inimigos tinham em mente, mas sei que Kim Il-sung não é o responsável por tudo isso. Ele não era do tipo que faria algo assim. Kim Il-sung prioriza a segurança acima de tudo. Não posso deixar de pensar que Shahir é a líder da União Continental. Também é possível que o irritadiço Papa Basel tivesse causado um alvoroço, mas estou mais inclinado à possibilidade de que a guilda Mercenários Vermelhos estivesse liderando. É claro que também é possível que eles estivessem nos pressionando para saber nossa reação. Infelizmente, minha suposição foi rapidamente destruída. A base 43 caiu. O quê? Pensei que eles tivessem reunido pessoal suficiente lá, então por que caiu? Sabemos que a base 41 está atualmente em batalha. A base 41 ainda não sofreu danos substanciais, mas o poder divino dos sacerdotes está diminuindo o território de Belial. Nossos demônios medianos estão tendo dificuldades contra o nojento poder divino de Benigore. Realmente acho que eles estão drogados. A situação da base 42 é a mesma. Parece que esses humanos irritantes estão realmente furiosos. As coisas estão ficando interessantes. É divertido. Não tem nada de divertido nisso, seu bastardo. Embora tenha ficado chocado, os demônios próximos estavam olhando para mim, e eles pareciam felizes com o caos. Tenho certeza de que eles ainda não perceberam que os acontecimentos eram ruins e que estou em uma situação desesperadora. Achei que as coisas iriam correr bem, então não imaginei que seria tão ruim desde o início. Talvez eu não devesse ter assumido o comando. Não deveria ter concordado em fazer isso. Os diretores, supervisores e gerentes de projeto recebem elogios quando as coisas vão bem, mas uma vez que as coisas começam a dar errado, eles se tornam responsáveis por tudo. No momento, Belial estava me elogiando. No entanto, tenho certeza de que seus elogios vão desaparecer assim que ele perceber que as coisas estão indo mal. Estou realmente preocupado porque ele é um demônio desprezível que estava tentando se livrar dos demônios que o apoiavam e eram leais a ele por milhares de anos. Felizmente, a situação atual não é tão ruim. Está começando. Estou realmente ansioso por isso, Sr. Lei Keelong. Essa é uma das situações que você tinha em mente. Não posso acreditar que você esperava que os humanos atacassem antes de enviarmos tropas suficientes. Como esperado. Bem, é seguro dizer isso. Mas sinto que nossas tropas caíram com muita facilidade. Acho que seria melhor se tivéssemos enviado mais soldados para as bases. Agora é tarde demais para enviar reforços. Nesse ritmo, teremos que entregar 3 bases sem obter resultados adequados. Não se preocupe. Tenho certeza que o Sr. Lei Keelong tem outros planos. Eu não, bastardos. Minha boca começou a falar, e a maneira como eu comecei a falar foi quase como instinto. Você precisa dar a eles um pouco de esperança para que o desespero que eles sentirão mais tarde seja ainda maior. Meu coração já acelera só de pensar em fazer esses humanos sofrerem enquanto ainda estão embriagados pela vitória. Não concorda? Entendo.
Isso significa que as bases 41 e 43 eram cartas que você estava planejando descartar desde o início. Fui completamente enganado, Sr. Lei Keelong. Você é incrível. Simplesmente incrível. Claro, não é o caso. Não era para simplesmente descartá-las, e elas não deveriam ter caído tão facilmente. Francamente, estou um pouco decepcionado com o desempenho deles. Enfim, finalmente percebi o que a União Continental estava tentando fazer. As bases 41, 42 e 43 estavam em posições estratégicas. Então é normal que eles tivessem decidido conquistá-las primeiro. Tenho certeza de que eles usariam essas bases como bases avançadas para garantir a segurança das rotas de suprimentos. Resumindo, eles seriam capazes de reunir informações com mais facilidade usando essas bases. Os demônios não estavam realmente preocupados com essas bases, pois eles simplesmente voltariam para o inferno assim que terminassem seus trabalhos. Aos olhos deles, eles eventualmente desistiriam dessas bases, então não estavam realmente preocupados com elas. No entanto, é lamentável que a única maneira que eles podiam pensar para obter méritos fosse através de batalhas intensas. Enfim, não seria estranho se a União Continental encontrasse outra pessoa para assumir o papel de Lei Keelong, e isso fazia sentido considerando as ações da União Continental até agora. O navio Lei Keelong está naufragando. A resposta está na jogada ensaiada, e tivemos azar na primeira partida. De repente, lembrei-me de um artigo de notícias criticando o técnico de futebol de um país desconhecido. Tenho certeza que eles vão construir uma grande muralha de castelo usando magia e usar as bases que conquistaram como bases avançadas devido às suas localizações estratégicas. Eles as usarão a partir de agora para conquistar a Federação. Eles têm falta de informações, então com certeza estão pensando em reunir o máximo de informações possível. Nesse caso, devemos enviar o Sr. Donovan. Ah! É apenas uma questão de tempo até que os humanos decidem se espalhar. Como esperado. Consegui inventar uma desculpa. Assenti para mim mesmo. De repente, os demônios próximos se ajoelharam. Fiquei confuso, mas meu corpo reagiu antes dos meus pensamentos. Meus joelhos se ajoelharam instintivamente na possível aparição de uma figura importante. Depois de me colocar na mesma posição dos outros demônios, ouvi uma voz muito familiar. Está tudo indo bem? Belial. Merda. Por alguma razão, parecia que já fazia um tempo desde que vi o soberano da 27ª Legião. Porque ele veio aqui de repente. Bem-vindo, Belial. Bem-vindo, Belial, o soberano de muitos demônios. Bem-vindo, grande Lorde do Inferno Belial, o ser supremo e o demônio reverenciado por todos os mortais. Você parece muito respeitável hoje também. Esqueça lisonja. Eu não vim aqui por isso. Ouvi as notícias, humano nojento. Desculpe. As bases 41, 42 e 43 foram destruídas antes de podermos obter resultados. Merda. Estas bases seriam perdidas de qualquer maneira. As coisas estão indo bem, então não se preocupe, Belial. Não estou aqui para te culpar, então não se preocupe. Na verdade, é o oposto. Tudo isso faz parte do seu plano doentio, afinal. Não sou tão estúpido para me preocupar com algo assim. Você tem trabalhado duro, então vim aqui apenas para elogiá-lo por isso. Está acontecendo um pouco mais rápido do que eu esperava, mas este é o primeiro passo para a 27ª Legião. Então por que você está me tratando como um colega de trabalho? Isso é verdade, mas uma grande parte disso é porque não gostei do fato de você, o futuro da 27ª Legião, ter decidido sair sem fazer um anúncio. O que quer dizer? Fique quieto e me siga. Merda. Seria bom se ele parasse de aumentar a pressão. Pare com isso. Quanto mais importante essa situação se tornar, mais preocupado eu fico com o possível fracasso do projeto. Caminhava o mais calmo possível, mas meu coração está repleto de ansiedade. O repentino aumento de peso sobre meus ombros me fazia querer fugir. Belial também está todo sorridente, e até parecia um pouco empolgado. Meus lábios ressecaram ao pensar como o fracasso desse projeto transformaria toda a empolgação de Belial em fúria. Parabéns, Sr. Lei Keelong. Parece que Belial realmente se importa com você, Sr. Lei Keelong. Tenho certeza que os demônios ao meu lado não têm ideia dos meus sentimentos, pois me parabenizaram com um polegar para cima.
Segui Belial enquanto mantinha meus olhos fixos em suas costas, pois não queria responder aos outros demônios. Logo, deparei-me com toda a 27ª Legião em fileira. Roa! Sabia que isso ia acontecer. Merda. Toda a 27ª Legião estava aqui, então isso significa que os altos sacerdotes também estão. É definitivamente um espetáculo impressionante, mas é ridículo considerando a situação atual. Eles estavam aplaudindo com expressões sinceras no rosto, então não posso deixar de pensar que eles estão realmente me parabenizando pelo início do projeto. Rimura e Lonovera. Até mesmo Donovan estava aplaudindo enquanto sorria calorosamente. Chega. Seus bastardos. Não há necessidade de tudo isso. Eles não estavam vestindo suas roupas habituais, então parecia que estavam prontos para batalhar. Donovan estava coberto de armadura da cabeça aos pés, enquanto Lonovera segurava uma lança e um escudo. Os outros demônios usavam roupas parecidas. Quando eles aplaudiram ao mesmo tempo, o som produzido foi tão alto que meus ouvidos começaram a zumbir, e meu coração batia furiosamente. Belial olhou para mim com satisfação, como se estivesse me dizendo para olhar essa visão, e foi a primeira vez que fiquei assustado com seu gesto de mão que sinalizava para eu subir ao palco e dizer algumas palavras. Não estou com medo do palco em si, mas é difícil dizer qualquer coisa devido à nossa situação atual. Estou bem, Belial. A 27ª Legião está indo para a guerra, então acho que seria melhor se você dissesse algo no meu lugar. Isso não é verdade, humano nojento. Na verdade, acho melhor te chamar de Lei Keylong a partir de agora. Foi quem preparou tudo isso, não eu. Não sou cruel o suficiente para levar todo o crédito. Você pode ficar com o crédito se quiser. Consegue ver? A cena diante de você só pode ser vista pelo líder da 27ª Legião. E daí, droga? Entretanto, essa cena é apenas uma pequena parte do que você ainda vai ver. Ah! Um dia, tudo isso será seu. O que você acha? Gosta disso? Lamento dizer isso, mas é um pouco pesado. No entanto, este mortal ignorante se sente honrado que você se importe tanto comigo, Belial. Sei que você não está sendo sincero. Estou sendo sincero. Suba e deixe a Legião ouvir sua voz e saber quem você é. Merda. Não há escapatória. Belial segurou meu ombro também, e toda a Legião rugiu ao ver a cena. Em outras palavras, é impossível escapar dessa situação. Me senti como um político cuja foto estava sendo tirada antes de assinar um acordo. Naturalmente, comecei a subir no palco porque o lerdo Belial me empurrou em direção ao palco com um sorriso caloroso e maternal nos lábios. O salão instantaneamente ficou quieto. No final, não tive escolha senão dizer algo a eles. É uma honra conhecê-los, meus queridos camaradas. Sinto como se estivéssemos prestes a revidar. Regressor Instruction capítulo 492. Obviamente não quero falar demais. Por algum motivo, as últimas palavras da escória mascarado Jin Cheong ecoaram em minha mente. Infelizmente, não vou permitir que suas palavras se tornem realidade. Seria diferente se eu não estivesse no palco, mas eu já estou, então é melhor dar tudo. Belial criou esse palco para mim, então eu tenho que mostrar que estou no mínimo honrado. Tenho certeza de que há uma razão pela qual o demônio das mentiras e da instigação criou isto para mim, e definitivamente é porque ele quer algo. É importante aumentar a moral do exército de demônios, mas agora, tenho que fazer o que Belial espera de mim. Olá. Deixe-me me apresentar novamente. Sou o supervisor deste projeto, seu eterno aliado e amigo, Lei Keylong. Não faz muito tempo desde que nos conhecemos, mas recebi o cargo de orientador externo da 27ª Legião. Portanto, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, apesar do fato de eu ser um estranho. Roa! Felizmente, o clima não é ruim. Temos um trabalho enorme pela frente, e é um trabalho gigantesco e honroso. Será o ponto de virada no desenvolvimento da 27ª Legião, e é uma ótima oportunidade para dar um grande salto à frente. Tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando: por que precisamos fazer tudo isso? Por que devemos fazer coisas irritantes como essa e arriscar nossas vidas por este projeto? Parece absurdo para alguns de vocês, e provavelmente estão se perguntando por que precisamos nos esgotar por esse projeto. Roa! A maioria deles gritou sem pensar,
Mas alguém me olhava com satisfação. Não era ninguém menos que Belial. Se ele não estivesse ocupado olhando para mim com satisfação, tenho certeza que ele teria concordado com a cabeça. Por outro lado, Donovan estava batendo palmas, mas sua expressão é indiferente. Entendo como ele se sente. Tenho certeza de que tudo isso parecia infantil para ele. Deve haver uma causa para ter um efeito. Deve haver uma razão pela qual temos que agir dessa maneira, e estou prestes a contar a todos vocês a razão para que possam se envolver um pouco mais apaixonadamente neste projeto. Claro, é ilógico um mero mortal como eu explicar isso para superiores e poderosos demônios do inferno, mas porque sou humano, há coisas que só eu notei. Às vezes, pode-se ver coisas importantes de baixo. Sim. Você tem razão. A 27ª Legião passou por muitas mudanças recentemente. A Legião subiu 41 posições e, das 72 legiões, conseguiu alcançar a posição 27º. Tenho certeza que todos já sabem, mas o exército está em um período crucial. As ações da 27ª Legião ditarão se ela subirá ou cairá. Pode ser que Belial tenha confiado este projeto a um mero mortal como eu por desespero. E é por isso. É por isso que eu só tenho uma coisa a dizer. Um demônio deve agir como um demônio para ser um demônio. Um demônio deve agir como um demônio para ser um demônio. Sim, isso mesmo. Um demônio deve agir como um demônio para ser um demônio. O que isso significa? Agir como um demônio. Alguma vez já pensaram sobre isso? Ponto. Isto é o que eu penso. Massacrar humanos e abatê-los como porcos não é como um demônio deveria agir. Causar desastres naturais para fazer os humanos sofrerem não é como um demônio deveria agir. Se os demônios são definidos pela destruição e violência, então o que o diferencia de monstros? Ponto. As ações que eu mencionei agora. Monstros estúpidos também podem fazê-las. Destruição, violência e massacre são coisas que humanos incompetentes também podem fazer. Monstros incapazes de falar ou pensar usam esses métodos para instilar medo nos outros, e não é um método que demônios honráveis como vocês devem usar. Então, o que devem fazer? O que devemos fazer para nos tornarmos demônios maduros? O que podemos fazer para nos diferenciarmos daqueles que não são tão avançados como nós? Ninguém respondeu. Seus lábios se moviam, mas ninguém disse nada. Foi bom porque eu realmente não estava esperando uma resposta. A resposta é óbvia. Devemos cuidar deles. Devemos ter cuidado para que não sejam extintos. Devemos vigiá-los para que se desenvolvam. No entanto, não devemos tratá-los sinceramente. Ponto. Há um ditado popular no continente. Se você quer ajudar um vagabundo, dar a ele moedas de ouro não é a forma correta de fazer isso. Você deve ensiná-lo a ganhar dinheiro. Este mero mortal pode garantir que nossa situação não é muito diferente. Não devemos instilar medo neles. Pelo contrário, devemos ensiná-los a sentir medo por conta própria. Ponto. A sociedade dos humanos está em constante mudança, então esta é a única maneira de a 27ª Legião subir. Não devemos instilar medo neles à força. Deixem que cheguem às próprias conclusões e percebam a grandeza da 27ª Legião por conta própria. Vocês não devem aniquilá-los. Certifiquem-se de que eles transmitirão suas lendas por gerações. Ponto. O medo da morte é passageiro, mas o medo que vocês instilarão por meio de suas lendas durará gerações. O que não falta no continente são pessoas que foram maltratadas pela sociedade e uma vez que elas tenham decidido se vingar, lembrarão de suas lendas e os convocarão. Pais usarão suas lendas para assustar seus filhos, e as crianças não conseguirão dormir direito porque têm medo de vocês. Aqueles que sobreviverem à próxima guerra viverão suas vidas em um pesadelo, e não serão apenas os humanos. Até as outras raças se lembrarão de vocês. Oh! Administrem os medos deles e não se rebaixem. Assegurem-se de que estão acima deles. Mantenham o equilíbrio e aplaudam sempre que eles melhorarem. O grupo de humanos, as ações dos humanos repugnantes, é algo que vocês devem zombar, olhando-os de cima. Devemos fazê-los perceber que somos uma espécie superior e que somos melhores do que eles. Roa! De agora em diante, todos vocês serão lembrados como o flagelo do continente e seu eterno pesadelo. Roa! Este continente e as criaturas inteligentes, até mesmo a estúpida Benigoa e insensível Elune, vão lembrar de vocês. Demônios devem agir como demônios para serem demônios. Vocês não são monstros.
Vocês são diferentes dos demônios radicais idiotas do inferno. Vocês são demônios que enganarão os humanos mentindo e instigando. Vocês irão administrar e zombar deles, olhando-os de cima. Demônios devem agir como demônios para serem demônios. Demônios devem agir como demônios para serem demônios. Demônios devem agir como demônios para serem demônios. Uau, a atmosfera é boa. Já sabia que receberia apoio dos demônios flexíveis, mas honestamente estou ficando um pouco cansado disso. Não é tão formal quanto no início. Além disso, todos, exceto alguns dos demônios que seriam mortos, estão aplaudindo com toda a força. Uau! Estou pasmo. O nível de empolgação é semelhante ao momento em que fiquei no pódio no país democrático e gritei o nome de Benigore. Até mesmo os poucos demônios que rotulei como radicais estavam concordando comigo. Bem como Belial. Ele aplaudia como se estivesse realmente satisfeito, o que me fez sorrir. Ele pode até relevar meu erro. Essencialmente unifiquei os membros da 27ª Legião presentes aqui, o que é uma grande conquista. Não é muito, mas estávamos um passo mais perto da verdadeira unificação. Apenas alguns minutos atrás, desejei sair deste lugar o mais rápido possível, mas, neste momento, também estou ficando empolgado. Lei Kilong é o vento da mudança da 27ª Legião. Por Lei Kilong. Olha que alma nojenta. Como pode essa alma pertencer a um humano? Aguardaremos o dia em que você retornará ao inferno, orientador externo. O clima empolgante me animou. Quando limpei a garganta, o salão rapidamente ficou quieto. Tenho certeza de que todos estão cientes, mas algumas horas atrás, os estúpidos humanos pisaram no território de Belial. Esses humanos irritantes conquistaram as bases 41, 42 e 43. Eles também construíram um muro, e eles vão usar essas bases como suas bases de operações avançadas para conquistar a Mera. Eles estão se aproximando enquanto espalham a luz imunda de Benigore. Sim, começou. É aqui que tudo começa. Ponto. Desde quando conceituamos o projeto até hoje, nunca vi vocês descansarem ou fazer outras coisas. Ponto. O som do vento e da chuva sombria tem batido nas janelas da minha sala, e de fato era a calmaria antes da tempestade. Tenho certeza de que alguns dos demônios que estão observando a situação atual do inferno estão ridicularizando esse projeto. Tenho certeza de que estão dizendo que esse projeto é sem sentido. Ponto. O resultado nos dirá quem estava certo o tempo todo. Ponto. O resultado nos dirá quem foi tolo o tempo todo. Ponto. E vamos mostrar a eles. Vamos provar que não desperdiçamos nenhum segundo do nosso tempo aqui, meus queridos companheiros. Roa! Guerra! Vamos para a guerra! Os rugidos altos pareciam que iam rasgar meus tímpanos. Não falei nada, mas o exército começou a se mover por conta própria. Donovan sorriu. Ele deve ter percebido que era a sua vez. Há coisas que não precisam ser ditas para serem compreendidas. Olhei para Belial e ele começou a falar com o exército. Quero que Donovan, um dos 4 reis celestiais, lidere o exército e mostre a eles o verdadeiro significado do medo. Recebi sua ordem. É um pouco absurdo, mas Belial caminhou de maneira respeitável em minha direção. Involuntariamente assenti, e Belial deu tapinhos no meu ombro como se estivesse mostrando que estava feliz. Nada mal. A situação é realmente boa. Sinto como se tivesse conseguido consertar o passo errado que dei. O cenário ideal seria Donovan recebendo uma quantidade razoável de danos e se retirando no momento apropriado. Tenho certeza de que pessoas morreriam nas mãos de Donovan por causa de suas tendências violentas, mas aqueles bastardos inúteis da Federação são os alvos principais desse plano, então. Não preciso me preocupar com isso. Assim que nosso adorável regressor confrontar o exausto Donovan será o fim, e poderíamos ganhar tempo suficiente com isso. Seria uma situação vantajosa para todos, inclusive para mim e Belial. O cenário que imaginei é tão lindo que não posso deixar de sorrir só de pensar nisso. No entanto, após 8 horas percebi que algo está errado. Por que vocês estão aí com o Yun-Sung? Peguem Donovan. Donovan atacou a base da União Continental com a 27ª Legião, e vi a Guilda Azul e a Aliança das 4 Nações deixando a base. A passagem de Donovan foi quase perfeita. Kyung-Sung, você não é esse tipo de pessoa. Não faço ideia do que está acontecendo, mas é isso que estou vendo com meus próprios olhos.
Kim Il-sung decidiu abandonar a federação. Você não é assim. Eles usaram Jelan e Jamila como isca, e imediatamente começaram a se mover em direção a Mera. Regressor Instruction capítulo 493. O que está acontecendo? Ainda não consigo acreditar nos meus olhos. É tão chocante que eu ainda não consigo acreditar, apesar de ver por mim mesmo dentro da sala que Belial havia preparado para mim. Ainda estou duvidando de mim mesmo. Olhei novamente para o holograma mágico, mas nada mudou. Donovan investiu contra a muralha como um cão raivoso. Mesmo que ele esteja penalizado, ainda é um ser semimítico. Os humanos na muralha, assustados, lançaram magias e flechas, dando início ao cerco. Se os humanos unissem forças, tenho certeza de que seriam capazes de derrotar Donovan. Achei que os reforços da Aliança das Quatro Nações e da República chegariam a tempo antes que mais danos fossem causados às forças da Federação. Seria uma bela visão ver Kim Il-sung cortando a cabeça de Donovan uma vez que este ficasse exausto depois de destruir a muralha. Tinha 100% certeza de que isso aconteceria. No entanto, não consigo achar Kim Il-sung em lugar algum usando o holograma mágico. O que realmente chamou minha atenção foi a força principal do país democrático abandonando a base e avançando mais fundo no território de Belial em direção a Mera. Enquanto Donovan estava desenfreado na base 41, a força principal rompeu o cerco da base 43. A princípio, pensei que ele havia deliberadamente colocado os soldados como isca, mas não é esse o caso. Ele realmente decidiu abandonar a federação. Por que ele de repente está agindo assim? Pensei em algumas possibilidades, mas não consegui encontrar nenhuma razão para Kim Il-sung usar a federação como sacrifício. Com base em sua personalidade, achava que ele não abandonaria pessoas para morrer, especialmente quando isso implica relações internacionais. Embora ele não esteja interessado em política, tenho certeza de que ele sabia quanto sua ação seria criticada em todo o continente, e definitivamente está ciente da escala de conflito que tal decisão traria. Nunca imaginei que o regressor que estava tentando unir a humanidade, criaria um conflito de tão grande escala. Ele não pensou em uma rota de fuga. O que ele vai fazer se ficar encurralado por Donovan? Ele está basicamente avançando sem recuar. Ele não se importava com nada, só queria chegar a tempo. A formação da tropa estava perfeita, mas a existência de um exército cujo único propósito é romper as linhas inimigas é estranha. Realmente não há recuo. Neste momento, percebi que meu plano tinha ido por água abaixo. Achava que Kim Il-sung iria garantir uma base, tomar uma região e realizar reconhecimento suficiente até estarem bem equipados com informações para travar guerra. Também pensei na possibilidade de uma guerra de guerrilha usando essas bases avançadas, mas estava enganado o tempo todo. O plano de Kim Il-sung era chegar a Mera o mais rápido possível, carregando o mínimo de suprimentos. Não é nenhuma estratégia porque ele está apenas avançando pelas linhas inimigas sem pensar muito. Parecia que ele nem considerava a possibilidade de ficar sem suprimentos e ser capturado pelos inimigos. Não consigo entender por que Lei Ji concordou com essa estratégia maluca. Claro, não posso deixar de sorrir ao pensar que talvez a razão pela qual ele está desenfreado fosse que um camarada seu estava sofrendo nas mãos dos demônios. No entanto, também me sinto ansioso. Como lidar com isso? Kim Il-sung não mataria todos os demônios correndo em sua direção. Se isso fosse uma guerra real, os demônios teriam se reunido e criado um escudo para bloquear a lança de Kim Il-sung. Depois, o cercariam e o matariam. Entretanto, não posso deixar que meus preciosos membros do grupo morressem. Disse aos demônios a descrição das pessoas que não deveriam morrer de jeito nenhum. Então os demônios naturalmente estavam cautelosos em bloquear a lança de Kim Il-sung. Será que podem alcançar um bom desempenho assim? Havia caixas de presente por toda parte, mas Kim Il-sung avançou como um ônibus em chamas rumo à Casa Azul. Tenho certeza de que eles têm um plano, já que os heróis da República e as tropas de outras nações estavam participando do evento que havíamos preparado, mas eu não estou satisfeito apenas com isso. Por que Donovan? Seus humanos sujos. Ah! Corra! Corra! O sagrado país democrático nos abandonou. A União Continental nos abandonou. Merda! Merda! Bastardos republicanos! Os seus não os perdoará. Não recuem. Não recuem. Não deixem eles subirem aqui. Pários. Não desistam. Resistam até o fim.
Estamos defendendo da muralha, então ainda temos a vantagem. Deus não os perdoará, bastardos. Atirem. Atirem. R retirada. É um absurdo, mas os soldados da Federação já estão correndo ao redor. No entanto, ficou claro que eles conheciam bem seus papéis, pois estavam atacando dentro dos limites de suas funções. Não tenho certeza se foi apenas azar, mas vi um fogo do inferno sendo dilacerado por Donovan. Você chama essas chamas de fogo do inferno? Ah, se salve-me. Sal. Como um verme, como você se atreve a chamar a si mesmo de fogo do inferno quando nem experimentou o verdadeiro fogo do inferno? Você é realmente repugnante. Também veja Mila se contorcendo de dor. Por favor, me salvem. Por favor, por favor. Eles estavam destinados a morrer desde o início, mas eu precisava pelo menos me despedir deles, já que passamos bastante tempo juntos. Preferiria dar a eles pelo menos uma cicatriz antes de serem mortos, mas parece que nem mesmo isso seria capaz. Apesar de serem lendário e épico, eles tiveram uma morte terrível. Realmente não há esperança para a Federação. A grande cicatriz no continente merecia um aceno, mas não posso deixar isso acabar assim. Nesse ritmo, essa parte seria considerada um fracasso. Donovan estava se esforçando para obter resultados, mas não está atuando, estava apenas fazendo o que um radical faria. Como ele poderia mostrar seu valor quando matava os humanos sem antes instilar o medo neles? Seu método é impactante, então não é tão ruim, mas ainda estou nervoso porque ele matava todas as pessoas que via. Bastardo maluco. Disse para ele pegar leve. Droga. Felizmente, parece que ele não esqueceu sua missão, pois ele mostrou uma abertura e encurralou os humanos na terra de Belial. No entanto, o número de humanos encurralados é menor do que eu tinha previsto. Era como uma montanha-russa com 50 assentos, mas apenas 20 pessoas estavam nela. O que devo fazer? Aqueles que teriam que ir para o céu depois de lutar por um tempo estavam trolando, e Kim Il-sung não estava brincando junto com os demônios. Como vamos matar Donovan e parar esses caras? Pensei muito sobre isso, mas não consegui encontrar a resposta. Devo mudar de lado. Por um momento, pensei em me juntar à humanidade e matar os demônios, mas é uma empreitada improvável. Até faria isso se Belial fosse Benigore. Infelizmente, não sou corajoso o suficiente para apunhalar Belial pelas costas. Fora que os demônios seriam meu seguro em 2000 anos, então obviamente devo manter um bom relacionamento com eles. Cortar os laços com eles só porque as coisas não estavam dando certo seria uma jogada tola que criaria mais problemas no futuro. Tenho que manter um bom relacionamento com Belial até o fim. Basicamente, compartilhamos um destino comum. Involuntariamente, minha frustração deve ter ficado aparente porque um demônio na sala comigo começou a falar. Você está bem, Sr. Lei Kyong? Você não parece bem. Ah, estou bem. A comida que comi está me deixando um pouco enjoado. De qualquer forma, parece que tudo está indo de acordo com o plano. Nada mal. Como esperado. Se continuar assim, acredito que o projeto terminará com sucesso. Se houver algo fora do comum, por favor, me diga imediatamente. Oh, há algo. O que? A força inimiga que saiu da base 43 está canalizando um feitiço. Eles estão fazendo isso há um bom tempo. Então por que você só está me falando isso agora? E me mostre na tela. Certo. A força principal do Sagrado País Democrático, que estava correndo como animais selvagens, havia parado em algum ponto. Não podem se aproximar deles. Há um humano com sentidos aguçados entre eles. Se o espírito familiar se aproximar mais, este humano provavelmente vai notar. Esse é o limite. Deunzuon. Claro. Jungayan é quem está canalizando o feitiço. Não tenho certeza de qual feitiço é, mas o tamanho da mana pulsante deixava claro que é extremamente poderoso. Fiquei preocupado que ela lançasse este feitiço para cá, mas não tem como ela fazer algo assim. Tenho certeza de que ela não lançaria esse meteoro porque sabe que estou em Amera. Além disso, um feitiço poderoso por si só não seria capaz de garantir a vitória nessa guerra. Temos defesas suficientes para resistir a feitiços semimíticos, então não deve ser um problema, mesmo que tomássemos o impacto desse feitiço. Parece que ela está canalizando este feitiço por desespero,
Mas as expressões de todos deixaram claro que não é o caso. Já faz um tempo desde que vi os membros do grupo. O espírito familiar não conseguia se aproximar, então não podia ver os detalhes com clareza, mas podia ver seus rostos abatidos. Por algum motivo, Sun Leong estava irradiando uma aura assassina, assim como a Sun Leong do mundo negro. Por outro lado, os olhos de Park Deok-gu estavam inchados. Também vi Shaira, Kazugano e Yuno e Helena. Não pareciam melhores do que os outros. Shaira estava pior do que os outros. Não poderia imaginar que chegaria o dia em que ela pareceria tão abatida. No entanto, nosso adorável regressor, Kim Sung, chamou minha atenção. Nossa, você está magro. Ele parecia ter sido abalado. Ele estava tão mal que eu realmente não consigo encontrar uma palavra para descrevê-lo. Ele parecia estar realmente aflito e lamentando tudo o que havia acontecido recentemente. Ele parecia tão preocupado quanto Jun Gaian, que estava canalizando um feitiço. Além disso, parece que vai fazer a confissão de sua vida quando tudo isso acabar, mas essa não é a única emoção que posso ver em seu rosto. O que eles estão tentando fazer? O que há de errado com todos vocês? Todos pareciam determinados, como se estivessem prestes a colocar suas vidas em risco. Eu entendo por que eles se sentiam assim. Basicamente embarcaram em uma missão que não é diferente de um suicídio. No entanto, a determinação em seus rostos não é do tipo que se teria ao enfrentar uma morte certa. No final, só posso dizer que eles estavam se despedindo de suas vidas ou simplesmente pareciam decididos. Tenho certeza de que a determinação deles os levou a canalizar o feitiço que Jungaian está canalizando, e fiquei curioso para saber que tipo de feitiço era esse que os fazia parecer que estavam caminhando em direção à forca. Para piorar as coisas, Jungaian parecia nervosa, o que é incomum para ela. Tenho que impedi-la. No entanto, é tarde demais para enviar reforços. A expressão nervosa da Jungaian eventualmente se tornou sombria. Sacerdotes como Helena e Sun Leong juntaram as mãos, e até mesmo Park Deok-gu estava fazendo a mesma coisa. Kim Sung acenou com a cabeça para sinalizar que havia decidido. A boca da Jungaian se moveu ligeiramente, lançando o feitiço. Estava prestes a informar os outros para terem cuidado com o meteoro iminente, mas eles desapareceram. Também tenho olhos, então consigo ver isso, seu bastardo. As tropas desapareceram bem diante dos meus olhos. A única coisa que restou foi o enorme círculo mágico sob seus pés anteriormente. O que diabos está acontecendo? Qual o problema de vocês? Sério? Comecei a entrar em pânico, mas uma voz me interrompeu. Senhor Lei Qilong. A força principal inimiga se chegou ao ponto de ataque principal. Eles chegaram a R. Rimura. Instantaneamente sob o feitiço que Jungaian lançou. Teletransporte. Era um feitiço conhecido apenas teoricamente. Regressor Instruction capítulo 494, merda. Devido à situação inesperada, franzir a testa. Merda, merda, merda. Tenho que manter a calma, então continuei assentindo, mas internamente estou frustrado. Não consigo entender muito bem o que está acontecendo, mas uma coisa é certa, Jungai acabara de lançar um feitiço sem precedentes, que nos atingiu de forma eficaz. É difícil descrever com palavras, mas o efeito do feitiço me fez rir incontrolavelmente. Teletransporte. Já vi muitos feitiços diferentes aqui, mas nunca vi nada assim. Primeiro, a ideia de abrir uma fenda no espaço e abrir outra fenda em outro local para aparecer naquele local específico não faz sentido. Mesmo o mundo moderno ainda não conseguiu fazer algo assim, então esse continente não deveria ser diferente. Ou seja, Jungaian conseguiu fazer algo que existia apenas nos sonhos até agora. Tinha uma classe relacionada a mago, mas não posso fazer nada além de permanecer em silêncio, pois compreender a teoria por trás disso seria como construir a pedra do sábio no meu caso. Um gênio, ela é um gênio. Já sabia que ela era um gênio, mas ela está em outro patamar. O sentimento de baixa do mercado da moeda Jungaian estava prestes a se tornar otimista. Foi bom eu ter aguentado. Claro, tenho certeza de que há algum tipo de perigo envolvido ao lançar aquele feitiço. Não estou exatamente ciente do perigo, mas no momento, não considero aquele feitiço perfeito. Em outras palavras, Jungaian lançou aquele feitiço sabendo que havia duas circunstâncias. A primeira era superestimar o alcance do feitiço.
Deve haver um limite para o alcance do feitiço. Notei que as expressões dos membros do destacamento estavam perturbadoras. Parecia que eles estavam prestes a colocar suas vidas em risco. Essa é a segunda. Há uma chance de se perderem na fenda das dimensões, ou de serem despedaçados se o teletransporte falhar. É possível na teoria, mas ela decidiu usar sem testar. Jungayan poderia ter morrido se as coisas tivessem dado errado. Tenho certeza de que Kim Il-sung conhecia Jungayan ao ponto de saber que ela era capaz de lançar aquele feitiço. No entanto, para outros, não eram nada mais do que ratos de laboratório. Enfim, o fato mais importante é que Jungayan provavelmente nunca testou o feitiço antes de usá-lo em ação, devido ao seu enorme consumo de mana. Eu estava capturado, então ela provavelmente se esforçou ao máximo para reunir o máximo de mana possível para lançá-lo uma vez. Então, tenho certeza de que ela não tem mana suficiente para lançar isso novamente. Finalmente, pude ver a situação geral. Além do destacamento que decidiu invadir o ninho da Rimora, alguns destacamentos eram iscas, enquanto os outros destacamentos, eles estão definitivamente garantindo uma rota de fuga. Além da base 41, 42 e 43, que estão atualmente sob o cerco de Donovan, as bases restantes seriam sua rota de fuga. Isso ficou óbvio depois de ver os outros destacamentos atacarem essas bases. Também faz sentido, pois eles teriam que lutar contra as tropas de Donovan enquanto estivessem em retirada. Parecia que estavam atacando de forma aleatória, sem pensar muito, mas sua estratégia é tão elaborada quanto a teia de uma aranha, o que me impressionou. Parecia audacioso e extremo, mas eles estavam se movendo de uma forma que cobria todas as bases, o que me fez perceber que isso deve ser obra da Ji. Claro, se fosse apenas Ji, ela teria pensado em um método mais seguro, mas é provável que Shaira tivesse influenciado. Infelizmente, estou mais assustado do que surpreso ao lembrar o quão talentosos e poderosos são os membros do destacamento de Kim Il-sung. Claro, estou grato por eles se importarem muito comigo, mas, considerando a situação atual, me sinto frustrado. A sala ficou silenciosa. Não consigo suportar o olhar dos demônios que me encaram como se perguntassem o que diabos está acontecendo. Isso não é perfeito, mas está tudo dentro dos cálculos. Sério? Senhores, a agitação turva o seu julgamento. Embora a possibilidade de isso acontecer fosse baixa, essa é uma variável dentro dos meus cálculos. Definitivamente podemos lidar com essa reviravolta, e há várias maneiras diferentes de fazer isso. Entendo. Como esperado do orientador externo. Os humanos realmente sempre nos surpreendem. Achei que vocês eram especiais por ter conseguido convocar Belial aqui, mas teletransporte. Ouvi falar que alguns humanos de outras dimensões são capazes de usá-lo, mas nunca imaginei que veria isso com meus próprios olhos. Eles são incríveis, mas você também é incrível. Isso realmente estava dentro dos seus cálculos. Não calculei nada, bastardo. Tenho certeza de que nem mesmo um gênio ou estrategista do século poderiam prever algo assim. Afinal, expectativas só podem ser formadas se houver sinais, e as coisas estavam normais até agora, então não havia como prever tudo isso. Nunca imaginei que Kim Il-sung abandonaria decisivamente a federação e avançaria para Meracin. Fiquei ainda mais estupefato quando Jungayan não só conseguiu lançar com sucesso o teletransporte, mas também o lançou com precisão. Pensei que talvez os cálculos de Jungayan pudessem falhar, fazendo com que eles aparecessem em algum outro lugar. No entanto, eles pousaram perfeitamente em frente ao ninho de Rimora. Não posso deixar de me arrepender de ter dado pistas. O que devemos fazer? Não me pergunte, cara. Eu também não sei. Tenho certeza de que ele tem um método miraculoso. Afinal, ele é orientador externo. Não tenho nada disso, cara. Só consegui pensar em contramedidas básicas. Acho que devemos chamar as tropas e atrasar o avanço deles o máximo possível. Como levará algum tempo até que a senhorita Rimura receba a mensagem, entre em contato com as tropas mais próximas de nós. E a mais próxima é Balitos. Vamos enviar uma mensagem ao Sr. Balitos também. Diga a ele para vir. Por favor, diga a ele que usaremos o depósito de alimentos em outro momento. Sim, senhor. E podemos aumentar o número de demônios. Tenho certeza que é possível. Deixo com você. Certo.
A equipe de expedição estava apenas começando a entender a situação, depois de seguir o procedimento padrão de enviar rangers para explorar os arredores enquanto os outros preparavam seu equipamento e se recompunham. Todos pareciam determinados e até mordiam os lábios para demonstrar isso. Porém, suas expressões pálidas chamou minha atenção. Também vi algumas pessoas vomitando. Sabia que o teletransporte da Jungaian não é perfeito, então eles devem estar experimentando os efeitos colaterais agora. E, claro, a mais notável é Jungaian. Seu cabelo está branco novamente, e ela não conseguia andar direito. Caramba! Quando vi ela caminhando como se fosse corcunda, meu coração quebrou, especialmente quando Park Deokegu bateu levemente em seu ombro. Em resposta, Jungaian assentiu para Park Deokegu com as mãos fechadas, aparentemente feliz por ter conseguido. Entretanto, a visão me deixou triste. Todos se aproximaram e a confortaram, exceto Sun Yeon, o que me incomodou. Enquanto isso, a equipe de expedição já estava se preparando para entrar. Eu nem me surpreendo mais. Vamos entrar. Agora mesmo? Sim. Chegamos, mas não temos o luxo de montar um acampamento e descansar. Tenho certeza que os demônios já descobriram que estamos aqui. Vamos deixar este lugar assim que resgatarmos o vice-mestre Lei Kyong dos demônios que estão atualmente mantendo sua presença aqui. Não é impossível determinar sua localização exata. Na verdade, será que o Sr. Lei Kyong está realmente aqui? É claro que não podemos confirmar com as informações que os Rangers reuniram até agora, mas... tenho certeza que a dona deste ninho sabe mais do que nós. Acredito que Rimura estará nos fundos, onde os demônios mais fortes estão localizados, mas também é possível que ela esteja em um lugar totalmente diferente. Portanto, também devemos criar um grupo de busca com algumas tropas e investigar os arredores. Enquanto isso, a equipe de expedição entrará. De qualquer forma, só precisamos seguir o plano. Certo. Apenas sigam o plano. Tudo bem. Depois de uma breve conversa, as tropas avançaram. Merda. Acho que preciso fazer alguma coisa. Será que Rimura aguenta? Ela consegue? Sinceramente, não consigo tomar uma decisão. A equipe da expedição também estava exausta e Rimura não era a única no ninho. Objetivamente, os demônios no ninho eram mais poderosos que a equipe de expedição. Já que Ayan está atualmente fora de combate, fazia sentido que os demônios no local fossem mais poderosos sem Jungaian na equipe de expedição. A reviravolta estava longe do meu plano original, e não havia realmente nada que eu pudesse fazer para consertar tudo isso. A batalha no ninho de Rimura deveria terminar com a vitória da humanidade após uma luta desesperadora. A União Continental deveria chegar aqui depois de passar pelas adversidades. Meu plano original envolvia a União Continental vencendo por poucos demônios no ninho, e se as coisas não seguissem de acordo com meu plano original, então, não será diferente de um fracasso total. Seria o mesmo que investir uma quantia astronômica em um filme, mas apenas 500.000 pessoas assistirem, o que faria com que eles ganhassem menos dinheiro do que os esperados 10 milhões de dólares. Ou seja, a União Continental sentiria apenas metade do desespero e do medo dos demônios. Neste momento, o melhor cenário seria a equipe de expedição falhar em seus planos e recuar. Posso lidar facilmente com as outras variáveis triviais posteriormente. Não podemos deixar que as coisas terminem aqui. Não é exagero dizer que Donovan estava preenchendo esses 500.000 assentos. Se esse projeto fracassar, o pior cenário envolveria os radicais da 27ª Legião ganhando um poder tremendo e Belial responsabilizando Lei Kyong. Para o continente, não há cenário pior do que esse. Por enquanto, tenho que confiar neles. Finalmente, organizei meus pensamentos de alguma forma. A expedição definitivamente me encurralou, mas isso não significa que estou sem cartas. Enquanto imaginava cenários felizes para lidar com a situação, após ser informada, Rimura finalmente apareceu no ninho. Acariciei o queixo enquanto observava, mas... Merda. Merda. Como você ousa me machucar? Ele tinha elogiado meu cabelo. Onde você está? Morra. Morra. Como se First Blood, Double Kill, Pentakill e Dominating não fossem suficientes, o despertado Kim Un-sung estava mostrando a Rimura seu verdadeiro poder e potencial. A surra unilateral me fez sair da sala. Vocês usaram drogas ou algo assim?
Se ela morrer, eu morro também, bastardos. Não posso ficar apenas assistindo. Tenho que fazer algo porque a situação só piora. Merda. O que devo fazer? Droga. Estou frustrado, mas continuo pensando em maneiras de resolver o problema. No entanto, a única solução que consegui pensar é forçar a equipe de expedição a recuar. Não acho que seria capaz de fazer diferença mesmo se for até lá. Além disso, Rimura deve ser capaz o suficiente de aguentar até a chegada de Balitos e suas tropas. Devo agir como refém? Será suficiente? De repente, uma ideia bem razoável surgiu em minha mente. A ideia é tão boa que parei. Ah! Seria meio forçado, mas a base já está feita. Por que não pensei nisso antes? Deveria ter feito desde o início. Não conseguia entender por que só pensava em ser a vítima. Estou preocupado porque é muito clichê, mas ainda é uma ideia razoável. Teria que corrigir muitas coisas no roteiro, mas é um clichê extremamente eficaz, frequentemente visto em filmes shonen. É isso. É repentino, mas o rival ou amigos do protagonista tendem a se corromper ou se tornar vilões. N/T. First Blood significa o primeiro abate, Double Kill o segundo, Pentakill 5, e Dominating significa que está em uma sequência. Regressor Instruction capítulo 495. A ideia é um pouco dolorosa, a ponto de pensar profundamente sobre isso enquanto corria. Seria apenas atuação, mas sei que meus conhecidos e amigos ficariam estupefatos com isso. Eles arriscaram suas vidas para se teletransportar para o território inimigo, porém, ainda não havia a garantia de que conseguiriam concluir com sucesso o ninho de Rimura. Recordo seus rostos desesperados e não posso deixar de me preocupar que o choque seja demais para eles suportarem, a ponto de se retirarem depois de recuar. Tenho certeza de que não será tão ruim. Estou preocupado, especialmente com Jungayan, mas tenho que confiar em Kim Sung. Devo confiar que ele cuidará de sua saúde mental. O mesmo vale para Park Deokegu. Dizia para mim mesmo que tudo daria certo, mas conheço a sensação de desespero, então tenho que pensar duas vezes sobre meu plano. O que posso fazer? Não tenho outra escolha. Também não há garantia de que o plano funcionará, e também não tenho certeza se conseguirei pelo menos ganhar algum tempo para Rimura. Também é quase impossível parar o furioso Kim Sung até a chegada de Balitos. Não é como se Kim Sung fosse o único lá. Shahirai Kazugano e Yuno de Celia estavam lá. Felizmente, Park Yeonjou não está lá porque estava investigando as áreas próximas com os Rangers, mas há outros fortes além delas. Os famosos sacerdotes do Vaticano. Também havia Sun Liong e Helena, cujo poder divino está basicamente no nível de uma santa. Ou seja, as pessoas mais famosas e poderosas do sagrado país democrático estavam lá. Estou desesperado porque Rimura e seus subordinados faziam parte da força principal da 27ª Legião, mas a equipe de expedição era mais forte do que eles. Se Rimura morrer aqui, eu também morreria. Não tenho certeza se Belial reagiria negativamente à morte de Donovan, mas não posso deixar o demônio favorito de Belial morrer aqui. Pensei em pensamentos positivos para me acalmar momentaneamente, mas sei que preciso me apressar, pois no momento, Rimura está cercada. Não posso deixá-la morrer aqui. Ela é a favorita do grande Lorde Demônio Belial, isso mesmo. Merda, parece que as coisas não estão indo tão bem. Droga. Isso não é verdade, Belial. Tudo isso faz parte do meu plano, então por favor, não se preocupe e apenas observe. Pare com essa mentira nojenta e nauseante. Já tenho uma ideia do que está acontecendo no momento. Você sabe o quão importante isso é, certo? Claro que eu sei. É por isso que estava correndo como um louco. Não há necessidade de você intervir. Vou cuidar de tudo. Não parece ser um plano ruim, mas posso confiar que você não vai estragar tudo? Estragar as coisas é como se perde a confiança. Vírgula. Você quer dizer, não se preocupe. Não farei nada inesperado como da última vez, seu humano nojento. Não vou destruir suas realizações aqui. Não tenho intenção de prejudicar os humanos que você valoriza. Como eu disse antes, me importo com você e aguardo pelo dia em que você e eu possamos trabalhar juntos. Apenas achei que precisava intervir um pouco. Você concorda? Então, que tipo de ajuda você irá fornecer? Um contrato. O quê? Um contrato? Este mero mortal não entende que tipo de contrato você está falando.
Não é impossível para mim fazer um contrato com você desde o início. Investiguei e não parece ser o caso. Seria impossível se Benigor e os outros deuses do continente não estivessem atualmente ausentes. De qualquer forma, acho que é melhor eu intervir agora. Desta vez, será um contrato direto. Isso, não estou dizendo para você abandonar as coisas que recebeu de Benigor. Mas. Vírgula. Sim, quero que você me dê uma parte. Ponto. Claro, será impossível se os principais deuses do continente, incluindo Benigor, decidirem intervir, porque eles não podem apenas assistir enquanto você me dá uma parte de você, mas o contrato não deverá ser um problema desta vez. Agora, finalmente estamos conversando. No entanto, permaneci em silêncio diante da sugestão. Comecei a pensar que talvez isso fosse o que Belial queria o tempo todo. Não tenho certeza se ele ficou em silêncio até agora porque estava esperando o momento certo ou porque estava procurando uma maneira de fazer um contrato direto comigo. Aprofundei-me nisso e concluí que provavelmente são os dois. Caso contrário, ele não teria mencionado isso agora. A classe de alquimista da luz que recebi de Benigor é a única e faz parte do nosso contrato. Ela me instigou a lutar ao lado da luz em troca dessa classe, e eu simplesmente aceitei a oferta. Nunca pensei em fazer um contrato duplo com Belial, mas é compreensível que nunca tivesse pensado nessa possibilidade. Afinal, magia negra e poder divino são polos opostos. Pensando positivamente sobre essa oferta, seria como Belial dizendo que eu deveria estabelecer um contrato com ele e com Benigor ao mesmo tempo. Entretanto, não faço ideia do que Benigor faria em resposta a isso. Pensei na possibilidade de meu contrato com Benigor ser rompido se concordar com a sugestão de Belial e estabelecesse um contrato com ele também. Naturalmente, uma vez que Benigor se recupere da falência, ela provavelmente tomaria de volta os poderes que ela me concedeu. Fora que também estou desconfiado da sugestão. Porque ele sugeriria um contrato duplo. Do ponto de vista de Belial, não seria mais vantajoso para ele se livrar de Benigor e depois estabelecer um contrato comigo? Isso é impossível. Ponto. O que você está pensando é impossível de fazer. Você provavelmente está duvidando de por que estou sendo tão bom de repente, e não posso culpá-lo, já que sua situação não é das melhores. No entanto, ameaçar alguém ou forçar alguém a fazer um contrato é considerado um contrato injusto, e isso provavelmente causará problemas no futuro. Se eu pudesse, aproveitaria essa oportunidade oferecendo um contrato injusto, mas não posso fazer isso. Se as palavras de Belial fossem verdadeiras, isso significava que os contratos no inferno eram mais éticos do que os contratos no mundo real. Se você vai acreditar em mim ou não, é com você, mas você deve ser capaz de encontrar a resposta se pensar sobre por que os demônios estabelecem contratos com humanos que desejam apenas coisas inúteis como ouro e oferendas. Deve-se negociar os termos do contrato em vez de forçá-los. Claro, algum truque é usado durante esse processo, mas este contrato não é desse tipo. Eu já te falei sobre isso antes. Claro, também não posso fazer algo assim por causa das restrições que ela impôs em você. Ela basicamente reivindicou prioridades sobre você. Ela é incompetente, mas é habilidosa em reunir forças. Enfim, você precisa de alguma outra explicação? Se ainda duvida de mim. Não, não, Belial. Por um momento este humilde servo questionou a intenção de Belial. No momento em que eu assenti, uma nova classe especial foi criada devido à interferência de Belial. Alquimista da luz será preservado devido à interferência externa. Você obteve a classe semimítica, Lorde Pestilento das Trevas, como sua subclasse. Uma interferência externa está tentando excluir a classe, Lorde Pestilento das Trevas. A classe semimítica, Lorde Pestilento das Trevas não pode ser excluída devido à interferência de Belial. Você não pode usar duas classes ao mesmo tempo. Sua classe especial semimítica será alterada devido à interferência de Belial. Alquimista da Luz tornou-se sua subclasse. Lorde Pestilento das Trevas se tornou sua classe principal. Você está satisfeito? A luz me abandonou. Você parece satisfeito. Oh meu! Darei a você glória infinita, Belial. Viva, Belial. Você deve estar ciente de que investi muito em você. Claro, estou ciente. Não tenho certeza de quanto mérito ele havia conquistado até agora, mas o fato de ele poder interferir no sistema significava que ele havia recebido muito mérito. Me sinto envergonhado por duvidar dele.
O grande Lorde Demônio Belial não é do tipo que usa truques como Benigore. Ele é um camarada confiável que está trabalhando duro comigo para tornar este projeto um sucesso, e essa percepção me aqueceu por dentro. Terei sucesso, mesmo que tenha que arriscar minha vida. Não consigo pensar em mais nada além do sucesso. A luz me abandonou, e estou correndo em direção ao ninho de Rimura com esse pensamento em mente, mas meu coração também esfriou quando pensei na batalha iminente. Impedir que a equipe de expedição chegasse ao santuário de Belial é uma missão quase impossível, e se eu fosse lá como o alquimista da luz, tenho certeza de que eles me derrotariam facilmente. No entanto, a benevolência de Belial me permitiu renascer como Dron Killeong, e pude sentir que havia passado por uma tremenda transformação. NT. Optei por deixar Dron Killeong em inglês para preservar sua essência. Tradução literal seria algo como ruína/perdição, etc. Fiquei preocupado com a falta de mana, mas senti que não é o caso. Além disso, o poder transbordante percorrendo meu corpo me fazia sentir como se pudesse fazer 100 flexões sem parar. Claro, ainda preciso descobrir as habilidades da classe, mas pelo menos sei com certeza que não está faltando em nada. Quando estava perto do ninho de Rimura, me arrumei e comecei a andar devagar. Pude ouvir sons altos e explosões de onde a batalha estava acontecendo. Me olhei no espelho. Me acho suficientemente bem. Uau, realmente pareço que fui corrompido. Não tenho certeza se é um dos efeitos da classe, mas estou tão pálido que basicamente não poderia ser distinguido de um cadáver. Meus olhos azul claros causaram arrepios na minha espinha, e meu cabelo também ficou branco, como se estivesse sofrendo de exaustão de mana. Pessoalmente, não gostei muito. Enfim, minha aparência retratava perfeitamente a imagem de um adolescente em sua fase rebelde. Basicamente, qualquer um poderia ver que eu tinha sido corrompido. Na verdade, meu cabelo não é completamente branco, parecem ter uma leve cor azul semelhante à cor dos meus olhos. Seria perfeito se eu tivesse uma meia máscara. Você obteve um item lendário, meia máscara do príncipe corrompido. Uau! Obrigado. Obrigado. A meia máscara basicamente se tornaria meu símbolo, e também é uma maneira de lembrar Kim Sung do lixo mascarado. Preciso fazer isso porque não sou como Benigore, que falharia mesmo se tudo já estivesse preparado para ela, e ela só precisasse fazer seu trabalho. Limpei minha garganta e entrei. No momento, Kim Sung estava balançando sua espada em Rimura. Quanto tempo, Kim Sung? Ah, é bom ver todos vocês. Olhei para a furiosa Rimura e notei que alguns dos seus tentáculos haviam sido cortados. Ao ver isso, senti desespero. Merda. Acho que relaxei demais. Levantei minha mão na tentativa de interferir antes que ele pudesse desferir outro ataque, mas logo percebi que não precisava fazer isso. Ele olhou para cima e nossos olhares se encontraram. A princípio, ele parecia feliz. No entanto, sua expressão rapidamente ficou pálida, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Involuntariamente até deixou sua espada cair, como se tivesse perdido toda a sua força. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele baixou sua guarda ao ponto de ficar cheio de aberturas. Kim Sung ficou parado, atordoado, como se não estivesse em batalha. O quê? Isso é tão chocante. Embora esperasse que ele ficasse chocado, isso é um pouco demais. Kim Sung parecia ter perdido toda a vontade de lutar. Ele começou a falar, mas não conseguiu ouvi-lo claramente. Por quê? O quê? Qual o problema? Isso é muito fácil. Por quê? Kim Sung gritou. Então, furiosamente e sem esforço, ele cortou os tentáculos de Rimura que estavam voando em sua direção. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.